fez coisa alguma. O Senhor não levantou novos apóstolos, no sentido de substituírem aqueles primeiros. Porque simplesmente não é assim que ele pretendeu. Cada geração precisa buscá-lo e conhecê-lo e depender dele. Então, definitivamente, por todo o primeiro século, não houve nenhum sistema cristão de caráter universal e oficial. Há sim o desenvolvimento daquelas coisas denunciadas pelos apóstolos nas cartas dos anos 60. Há aqueles que querem e já estão dominando a herança de Deus aqui e ali, mas são coisas, fatos isolados, mas ainda não há um sistema oficial estabelecido. Bom, aí no meio daquela crise, no meio dessa crise dos anos 60, o Espírito Santo move João a escrever o seu evangelho. E neste evangelho, ele registra o episódio de Jesus com a mulher samaritana. Notem bem aquelas palavras do Senhor, né? Lá, verso 23. Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Essas palavras foram ditas exatamente naquele ambiente de crise, naquele momento de crise, onde nós temos sementes do sistema. Não o sistema oficialmente funcionando, nós temos as sementes. E essas palavras aí nos levam para a reflexão acerca da natureza daquilo que Deus trouxe a esse planeta através de seu Filho. Eu penso que essa é toda a questão que está por detrás de João capítulo 4. Qual é a natureza daquilo que o Senhor trouxe através de seu Filho a este mundo? E nós precisamos considerar por que então o Espírito Santo conduz João, faz questão de inspirar João a contar essa história para nós. Essa história do capítulo 4. E não apenas ela, mas tudo que nós temos aqui nesse quarto evangelho. De fato, ele é muito diferente dos demais evangelhos, né? Que aliás são conhecidos em teologia como sinóticos, né? Porque contam a história de Jesus assim, de ângulos parecidos. Basicamente as mesmas histórias. Agora, o quarto evangelho é diferente. Então você vai encontrar, estudando o assunto, você vai encontrar que tem os sinóticos e o quarto evangelho. Os sinóticos, então você já sabe, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele foi escrito 17 anos depois do evangelho de Lucas. Então, se nós assumirmos que há um atraso no calendário, né? Aí no calendário depois de Cristo, né? Se há um atraso nesse calendário de 3 anos, então nós podemos colocar assim, que o evangelho de João foi escrito no ano 62. Então, 17 anos depois do evangelho de Lucas. Aliás, a ordem que nós temos no Novo Testamento não é por acaso. Eles foram escritos exatamente nessa ordem, e descobertas recentes têm nos proporcionado esse conhecimento, né? Mas em descobertas recentes, especialmente no conjunto dos manuscritos gregos da família bizantina, e família bizantina é por onde nós temos a melhor transmissão do texto bíblico do Novo Testamento. Nesses manuscritos constam colofões, que se chama, né? Colofões são notas no início de manuscritos antigos. E nesses manuscritos bizantinos, na primeira página de cada um dos evangelhos, consta ali a sua data. Então, no evangelho de Mateus, a primeira página consta assim: 8 anos depois da ressurreição. Isso seria o ano 38, se nós assumirmos aquele atraso de 3 anos, né? O evangelho de Marcos está escrito na primeira página, em cima, 10 anos depois da ressurreição. Portanto, poderia ser aí o ano 40, né? Lucas
15 anos depois da ressurreição, ano 45. E o Evangelho de João, 32 anos depois da ressurreição, portanto, o ano 62. Então, preste bem atenção aqui. O quarto Evangelho foi escrito 17 anos antes de Lucas. Perdão, depois de Lucas. João depois de Lucas, 17 anos. Nesse intervalo, desde Lucas a João, nesse intervalo aí, 10 cartas apostólicas são escritas. Então, entre Lucas e João, vou repetir, 10 cartas apostólicas foram escritas. Entre elas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Colossenses e outras que nós temos aí nesse intervalo. A questão é, por que João, depois de 3 evangelhos já estarem circulando, e das grandes cartas como Romanos, como Efésios, porque ele precisa voltar, ou porque deveria voltar a dar atenção para a vida terrena de nosso Senhor Jesus? Se tantas coisas maravilhosas já tinham sido escritas, você já tem 3 evangelhos. Por que um quarto evangelho? A maravilhosa narração acerca da encarnação do Senhor, da morte do Senhor, da ressurreição, da sua ascensão, essa narração já era bem conhecida. Do mesmo modo, a maravilhosa revelação da igreja que nós temos em Efésios, a revelação acerca de como nós viemos a crer em Romanos, essas coisas já estão circulando. A revelação do propósito eterno de Deus, tudo isso já é conhecido. Agora, por que, depois de tantas coisas já terem sido ditas, é preciso voltar a considerar a vida terrena de nosso Senhor? Por que esse tema é trazido de volta, irmão? Pelo Espírito Santo. Porque nós estamos no meio da crise. Estamos num ambiente de crise. E nesse ambiente de crise, o Espírito Santo traz o Senhor Jesus para o centro. Cristo é trazido de volta pelo Espírito Santo para o centro. Será que nós conseguimos perceber o que está acontecendo aqui? Irmãos, o Senhor está socorrendo a igreja no meio dessa crise dos anos 60. Quando começam a surgir os sinais de um sistema cristão, Ele socorre a igreja. Por isso o Evangelho de João é tão diferente dos sinóticos. Porque o seu foco não é narrar os feitos do Senhor, a sua vida, cronologicamente falando. Não, o seu foco é mostrar quem é o Filho de Deus, com poucas coisas. Então, nessa sua narrativa, João nos apresenta 7 milagres, que ele denomina de sinais, né?